Livro de Josué, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali, antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos levitas sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca dantes passaste. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do pacto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. Amém, queridos? Podem sentar, com a graça de Deus. Amados, esse texto ele tem muitas lições práticas para a nossa vida, amém? É um texto muito rico. E vocês me ouvem falar, e eu reitero o que digo, a doutrina da igreja é o Novo Testamento, amém? Doutrina se encontra ali. Só que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela não contém a palavra de Deus. Você sabia disso? A Bíblia ela não tem a palavra de Deus. No primeiro momento é um choque quando a gente fala isso. Mas a Bíblia não só contém, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Tem coisa que a gente não pode deixar de ser, embora tem uns movimentos aí, né, pelo mundo que tenta mudar o fato em outra coisa. Quer ver uma coisa que não dá para mudar? Eu hoje não estou casado. Hoje eu sou casado. Deus ele olha para mim e para minha esposa, para todos aqueles que são casados, como uma só carne. Não é da vontade de Deus que isso se mude. Amém? Não é da vontade de Deus. O que acontece no mundo hoje com incontáveis divórcios não é da vontade de Deus. Ele separou o homem e a mulher, e juntou para que fossem uma só carne. Amém? É dessa forma que ele quer. Eu sou homem, e não vai ter nada que eu faça que vai mudar isso, embora o mundo pregue que eu possa mudar. A mulher é mulher, e não tem nada que ela possa fazer para mudar isso. A Bíblia é a palavra de Deus. O homem, querendo ou não, ela continua hoje, amanhã e sempre sendo a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Paulo fala em Romanos 15 o seguinte: tudo que antes foi escrito, ao que ele está se referindo? Ao Antigo Testamento. Para o nosso ensino foi escrito. Quando você lê Coríntios, ele vai falar que tudo que foi escrito é sombra daquilo que haveria de vir. Então está tudo em concordância, tudo é a palavra de Deus, e em tudo encontramos lições e princípios para eu e você vivermos, amém? Sempre vamos encontrar. E aqui nesse texto, o Senhor, que agia através das mãos de Josué, começa a dar uma direção ao povo. Queridos, sempre que Deus ele vai iniciar o movimento, Deus estabelece um grupo, ele estabelece tudo sempre com ordem. Ele sempre faz tudo com método. Ele não faz tudo, ele não cria um movimento, ele não estabelece um ministério sem que tenha organização. Você vê aqui, desde o princípio, sempre teve. Quem foi a liderança no início? Adão. Depois de muitos passaram, veio Abraão,
Isaac, aí veio Jacó, aí depois veio José no Egito, veio Moisés, veio Josué, veio os juízes. E pode reparar, sempre que não tinha juiz, a Bíblia vai dizer que o povo se corrompia, que o povo se desviava, porque cada um fazia aquilo que era lícito ao seu coração. Porque não tem mais a organização, não tem mais a liderança. E o Senhor começa mostrando isso, quando fala: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali antes de atravessá-lo. Deus sempre vai agir através da organização. Josué, então, ele conduz o povo até o Jordão, e ali ele clamou e buscou a Deus, e ele entendeu o que devia ser feito. Os oficiais passam no meio do povo e falam: olha só, quando vocês virem os levitas, mas não é qualquer levita, amém? Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita ele era sacerdote. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita ele era sacerdote. Mas quando vocês virem um sacerdote levita, ou melhor, o levita sacerdote passando, vocês vão seguir, porque eles vão estar com a arca. E por que vocês têm que se atentar a isso? Porque por onde a arca for, vocês vão saber pelo caminho que vocês devem seguir. A gente se atenta muito nesse texto e tem que se atentar ao versículo 5. O versículo 5, o profeta Josué, o líder Josué, ele vai falar: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. A gente vai falar dele, mas é o que mais chama a atenção aqui. Só que antes tem algo tão importante quanto, talvez até mais. Não adianta chegar no caminho para se santificar e chegar no momento do milagre ou do mover do Espírito de Deus, se antes nós não sabemos o caminho pelo qual nós devemos seguir. Não adianta. E o que isso quer dizer aplicando aos nossos dias, já que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito? A Arca da Aliança tinha uma importância muito grande para aquele povo. Ali, você já ouviu aquela expressão, se eu não me engano está lá em Ezequiel, que Deus habita entre os querubins? Já ouviu essa expressão? Se lembra dela? Sabe por que tem essa expressão? Porque em um dos sacrifícios que o sumo sacerdote ele fazia no Santo dos Santos, e ali havia a manifestação de Deus. A manifestação de Deus, ela era pressentida ou percebida em cima, na tampa da arca, aonde havia os querubins. Por isso a expressão que Deus habita entre os querubins. Para o povo de Israel, a arca não era só algo material, tinha uma representação muito grande. Você lembra de Davi? Você lembra dele? Ele fala: como eu posso morar nesse palácio lindo e maravilhoso e o Senhor habitar? Entenda, não era o próprio Deus que ali estava, era a arca. Mas a arca tinha essa representação da presença de Deus. Você lembra quando o povo, ali no início de 1 Samuel, está perdido, Eli se corrompeu, a arca foi tomada pelos filisteus? O que acontece? Ela está escondida em um lugar, onde tem várias imagens de esculturas, de outros ídolos, outros deuses. Eles deixam a arca ali um dia, passa o dia, passa a noite, chega de manhã, todos os outros ídolos que são de gesso estão dobrados diante da arca. Todos os outros ídolos estão curvados diante dela. E eles ficam assustados: quem fez isso? O que aconteceu ali? Por quê? Aquela arca tinha um símbolo, uma representação muito forte, que era a
a própria presença de Deus aqui na terra. E queridos, pode ter o ídolo que for, pode ter o demônio que for, pode ser a entidade que for, nada é maior do que Deus. Não tem macumba que vai pegar em crente. Isso é o cúmulo do absurdo, em pleno século XXI, crente com medo de macumba. Meu Deus. Não vai ter macumba, irmão. Não vai ter trabalho. Em Cristo não existe maldição hereditária, porque Deus é maior. Quando nos convertemos, todas as maldições, elas são quebradas. Elas são extintas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele é maior. Nós não cantamos? Não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. A gente tem a mania só de achar as músicas, os louvores, os cânticos bonitos, né? Mas já falei para os irmãos, reflita no que você está cantando. Reflita. Quando você fala não há Deus maior, você está dizendo que não se curva, não respeita, não se submete a mais nenhuma entidade, a mais nenhum conceito filosófico, sociológico, político, humano. O único conceito que nós nos dobramos e servimos é o conceito de Cristo, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Deus. Isso é o que a Arca da Aliança representava para aquele povo. Era a própria presença de Deus. E aquele povo sabia disso. E a presença de Deus, irmãos, é o que eu e você temos de mais precioso na nossa vida. Sem a presença de Deus, nós não conseguimos fazer nada da forma correta. A presença de Deus é o que dá direção. A presença de Deus é o que dá o norte. A presença de Deus é o que vai clarear o caminho pelo qual devemos seguir. Inclusive, é por isso que Davi fala no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, ou é o que ilumina o meu caminho. Porque não existe claridade, iluminação, não existe entendimento fora da palavra de Deus. Não existe direção própria quando se trata da fé, quando se trata do cristianismo. Por isso que a gente tem que andar com paciência. A gente às vezes quer meter os pés pelas mãos, né? Falando de presença de Deus, Arca da Aliança, você lembra de Uzá? História muito conhecida, né? Eles estavam carregando a arca da forma como não tinha sido direcionado. Estavam carregando nos bois, né, Márcio? Estavam carregando nos bois. O que acontece? Dão uma tombada, irmã Alessandra. Tombaram. No que tombaram, Uzá foi cheio de boa vontade. Uzá foi completamente preocupado. Jamais vou deixar a arca do Senhor cair. Irmão, no dia que a presença de Deus cair, a arca foi tombando, Uzá veio: não tema, eu te ajudarei. Foi botar a mãozona. A pior decisão da vida dele. Como eu disse, na presença de Deus, quando Ele levanta o movimento, quando Ele levanta o ministério, Ele age através de princípios, das regras que Ele mesmo estabelece. E não é aceitável que se faça algo fora daquilo que Ele estabeleceu. Uzá colocou a mão naquilo que ele não poderia botar a mão. Uzá agiu diante daquilo que ele não poderia agir, mesmo com boa vontade. Quando a gente recebe uma direção para seguir um caminho, você pode ter a maior boa vontade do mundo, mas se você sai dessa direção, você está contra aquilo que Deus estabelece. Se a gente vai colocando os pés pelas mãos, amados, nós vamos nos perdendo no caminho. Aí vai o interessante. Josué,
ele não manda, os oficiais não mandam os levitas comuns, o chão de fábrica, né, carregar a arca. São os levitas, sacerdotes. Quem carrega a presença de Deus são os sacerdotes, eles que estão envolvidos mais diretamente com esse serviço. Isso é profético. Os levitas, irmãos, eles faziam parte dos filhos de Israel, né? Só que eles não receberam uma terra como herança. Deuteronômio 18 vai falar isso. O Senhor vai falar para eles assim: olha só, os levitas não receberão uma parte na terra como herança, porque eu sou a sua herança. Eu sou o pagamento de vocês. Eu sou a habitação e a morada de vocês. Vocês, levitas, vão ficar espalhados sobre a terra de Israel, porque a herança de vocês não é palpável, a herança de vocês sou eu. O sustento de vocês, levitas, sou eu. Por isso que ele estabelece o dízimo e estabelece as ofertas, porque através dessa provisão que vinha o dízimo dos dízimos, que era direcionado para os levitas. Olha, vocês têm a mim como herança, Deuteronômio 18. Quando a gente vai passeando pelo Novo Testamento, a gente vai lá em 1 Pedro, capítulo 2, que o apóstolo vai falar assim: mas vós, igreja, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Quem é o sacerdócio hoje? Está lá em Israel? É algum levita que está lá? O sacerdócio, ele é estabelecido de forma eterna. O sumo sacerdote só perdia o seu posto depois que ele morria, que passava para o próximo. Só que o nosso sumo sacerdote, ele não é segundo a linhagem levítica, ele é segundo a tribo de Judá. Ele morreu, mas ele venceu a morte ao terceiro dia, ressuscitando. Ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a tribo de Judá, segundo o mandato de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote da minha vida, da tua vida, da igreja. E ele estabeleceu todos aqueles que foram comprados com o sangue dele como sacerdotes. A presença de Deus está com o seu povo, e o seu povo é a igreja. Não tem presença de Deus em outro lugar. Não tem presença de Deus em outro movimento, em outra religião. Não tem Deus em outra religião. Só tem Deus naqueles que ouvem a palavra desse livro. Só tem Deus aonde se manifesta a palavra de Deus. Só tem Deus aonde o povo tem temor ao Deus da Bíblia, Jesus Cristo, o Messias, e ao seu Espírito que ele enviou e habita no meio da igreja. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Não existe Deus fora da igreja, não existe Deus fora do sacerdócio, não existe Deus fora do seu povo. Não existe. Por isso o povo era obcecado pela presença, pela arca. O povo era doido por ela. Quando eles perderam a arca, ele toma um susto tão grande que ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Porque a arca não era só um objeto, era a presença. Era a presença. A filha, o neto dele, que veio a nascer naquele momento com a notícia que a mulher recebeu que o seu marido tinha morrido, ela coloca o nome do filho de Icabode, porque não foi-se a arca da aliança, foi-se a presença do Senhor, foi-se a manifestação de Deus, foi-se o Espírito de Deus. O maior tesouro que nós temos é essa presença.
A arca tem esse símbolo do homem, porque ela é feita da madeira de acácia. Ela é toda ornada, ela é toda trabalhada. Eu e você fomos feitos do barro. Tudo que foi feito, o Senhor disse: haja, 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 e foi feito. E haja luz, e houve luz. E tem a separação do dia e da noite. E haja os animais, e haja os mares, e haja o céu. E foi acontecendo. Mas o homem, ele não falou haja o homem. Ele pegou o pó da terra, ele pegou o barro com a própria mão e moldou o homem e soprou nele o espírito de vida. A arca é feita de madeira, é o homem, só que ela é revestida de ouro. É o poder de Deus, é a manifestação da presença do Espírito de Deus. É o maior tesouro que nós temos. O ouro é o metal mais precioso. Nós somos revestidos de ouro. E não é um ouro no sentido de nós somos superiores, nós vamos brilhar no mundo. Não, é a presença, que é valiosíssima, mais valiosa do que o ouro. Vai, povo, caminha, povo. Vocês vão saber a direção, porque vocês têm a presença. O sacerdote carrega a presença, então caminha nessa direção. Porque eu tenho uma obra maior a realizar. Então é um momento de preparação. Segue a presença, segue a direção, segue a presença, segue a direção. Porque vocês se santificam hoje, e amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Irmãos, não existe um mover da parte de Deus que não exija um preparo. Não existe. Lembra que Jesus fala: essa casta de demônio não sai senão com oração e jejum. Tem que ter preparo. O evangelismo tem que ter preparo. O vir para o culto tem que ter preparo. Quando você chega, certamente ou você já ouviu. Se você nunca ouviu alguém falar isso, é porque foi você que falou isso. O culto foi frio hoje, né? Foi fraco. Teve aquela coisa. Irmão, quando a gente vem juntando lenha em casa, a gente tem alguma coisa para queimar aqui. Quando a gente vem em casa buscando a presença, se preparando, entendendo que a quarta-feira à noite não é um dia comum, que o domingo pela manhã não é um dia comum, que quando tem os cultos nos lares não são dias comuns, que quando a gente vai visitar uma igreja não é uma visita comum, é aonde a igreja, os sacerdotes vão se reunir e vão juntos manifestar a presença, vão manifestar o Espírito de Deus. Não é comum. Quando o povo de Deus se reúne, não se reúne, amados e queridos, para perder tempo, se reúne para buscar a Deus. Mas não existe essa manifestação sem preparo. Por isso que a santificação vai ter significado duplo. A santificação, ela vai significar tanto o fugir do pecado. A santificação é a separação, é lutar contra o pecado, é vencer o pecado. E o povo não quer mais se santificar. O povo vai achar ruim se santificar. O povo acha ruim lutar contra o pecado. Mas, irmãos, quando a gente entende que a gente tem aquilo que é superior, a gente tem aquilo que é de mais precioso, que é essa presença, a gente olha para o pecado e fala: eu te venço com gosto, porque eu tenho a presença de Deus. Eu luto contra você porque eu tenho essa presença. Eu luto contra você porque o que foi feito por mim não foi feito por mais ninguém, e ninguém faria algo perto disso, que foi morrer na cruz do Calvário para me dar o poder para vencer o pecado. Quando a gente entende isso, a gente vai lutando contra o pecado. E à medida que a gente vence e luta contra o pecado, se afasta do pecado, a gente se aproxima de Deus.
Se afasta do pecado, se aproxima de Deus. Aqui está o pecado, ali está Deus. Eu vou vencendo aqui, eu vou me aproximando de lá. Hoje eu conversava com o irmão, falava: meu querido, você pode estar na igreja, você pode fazer obra, o que for, você pode estar com o casamento bem, você pode estar com dinheiro, tudo, mas se não tiver presença, você não tem nada. Sabia que o objetivo do diabo não é destruir teu casamento? Destruir o casamento é o meio. O objetivo do diabo não é te empobrecer, não é fazer você falir ou ser demitido do trabalho. Isso pode ser um meio só. O objetivo do diabo com Jó não era destruir a vida dele. O objetivo dele com Jó era fazer com que ele negasse a Deus. Por isso que ele fala: Senhor, tira isso dele. Toca no trabalho, toca na família, toca nele, e ele vai te negar, e ele vai murmurar, e ele vai se levantar contra o Senhor. O objetivo do diabo, o objetivo do inimigo das nossas almas é fazer com que a gente negue a Deus, para que a gente se afaste da presença de Deus. O objetivo dele é nos arrancar da presença, é nos privar da presença. Esse é o objetivo dele. Se ele vai fazer isso com você te dando dinheiro, pode acreditar, ele vai te dar rios de dinheiro. Se ele vai fazer isso com você destruindo teu casamento, deixando tudo bem na tua vida, ele vai se esforçar ao máximo para isso. Porque a preocupação dele não é como tu vive aqui, é como tu vai viver a tua eternidade. Se vai ser na presença de Deus ou não, se vai ser diante de Deus ou não. O que direciona a minha e a tua vida é a presença de Deus. O que vai nortear a minha e a tua vida é a presença de Deus. Por isso, eu faço o coro com Moisés: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não iremos. A minha oração diariamente é: Senhor, se o Senhor não estiver conosco naquele ministério, nós não vamos avançar. Fechamos a porta. Se o Senhor não for conosco na direção que nós temos recebido de evangelizar, nós não vamos. Nós vamos ficar parados até o Senhor ir. Porque quem dá o primeiro passo aqui não sou eu, irmão, e não é você, é Ele. Quem tem que dar a direção na tua vida é Ele. Quem tem que mostrar o que você tem que fazer é Ele. As pessoas às vezes chegam, né, Márcio? Pastor, o que é que eu faço? Eu não sei. Você já orou? Não. Ele está falando comigo por quê? Você tem que orar. Quem direciona e quem diz o que tem que acontecer ou não na tua vida é Ele, irmãos. É Ele. É Ele que sabe o que é o melhor, é Ele que tem o projeto. Os planos são dele, a gente traça planos, mas a resposta certa vem dele. Então para que traçar? Eu oro: Senhor, o que eu faço é isso, eu farei. Não estou falando que tem que ver anjo não, amém? Estou falando que tem que ouvir, que tem que ver o pó de pirim-pim-pim descer. Não estou falando disso não. Mas quem tem um espírito, ouve o testemunho interior e entende qual a direção e decisão tem que tomar. Afinal de contas, o Espírito de Deus já testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e essa é a coisa mais gloriosa que nós temos, que dirá decisões que nós temos que tomar no nosso dia a dia. Amém? A presença é o teu maior tesouro. Lembra da parábola? O camarada pegou tudo o que tinha, vendeu, porque ele encontrou uma pérola de grande valor e foi lá comprar. Ele abdicou de toda a vida dele por causa da pérola. Nós temos que abdicar de todos os nossos planos e projetos pela presença de Deus. Se a gente não faz isso é porque a gente não entendeu o valor da presença. E que tem coisas maiores para se cumprirem. Só que vão se cumprir quando nós andarmos na presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar.